Oi! Hoje eu venho te dar 5 conselhos que eu gostaria muito de ter começado a seguir antes, mas, né, que com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas e o que máximo que a gente pode fazer é aconselhar outras pessoas a fazer isso, porque o tempo não volta mais. Pegue a sua xícara de café e venha bater um papo comigo. O primeiro conselho que eu gostaria de dar, se eu pudesse voltar para o passado, né, eu daria para o meu eu do passado, seria: aproveite mais a sua juventude. Eu ainda sou jovem, vou fazer 25 anos esse ano, mas quando eu falo de juventude, eu quero dizer mais ali na parte da adolescência, sabe? Quando a gente está com 17, 16 anos, eu sinto que eu me privava muito de ver algumas coisas. Eu sempre tive a cabeça muito em faculdade, quero fazer faculdade, quero estudar. E por conta disso, eu não aproveitava. O aproveitar que eu falo é sair no final de semana com os amigos, ir dormir na casa de uma amiga. Eu sempre ficava, não, tem que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E acabava não curtindo essa fase, né? Que é a fase de, não falo de bebida nem nada do tipo, mas ali, final de semana, tomar um sorvete, comer um lanche com os amigos. Era muito difícil eu fazer isso, né? E hoje, mais velha, eu tenho mais dificuldade ainda de fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente vai ganhando mais afazeres, a gente vai tendo mais coisas para fazer, trabalho, faculdade, sou dona de casa também. Então fica mais difícil ter esses momentos de lazer, igual antigamente, né? Antigamente era tudo mais fácil. Então, a primeira dica que eu te daria, o primeiro conselho é: aproveite a sua adolescência se você estiver na adolescência. E se você, como eu, já passou um pouquinho dessa fase, aproveite também, né? Separe ali um dia do mês para você fazer alguma coisa diferente, ou pelo menos uma vez por semana. Tente curtir, né? A gente não vai voltar até a idade de hoje, ou a idade que a gente já teve. Então, da mesma forma que eu me arrependo de não ter aproveitado mais quando eu era mais nova, se eu continuar fazendo as mesmas coisas hoje, eu vou me arrepender daqui 5 anos de não ter aproveitado as coisas que eu poderia com 25. Então, hoje eu tento ir num café, conversar com algumas amigas, tento fazer coisas para mim, sem ser aquelas típicas obrigações que a gente tem que fazer, sabe? Quando a gente é adolescente, a gente tem que estudar. Então, o que você pode fazer além disso para você, para você como pessoa, um lazer? Então, eu sinto que eu não aproveitei muito. É claro, você não vai viver de farra, né? Tem que ter disciplina, tem que ter os objetivos. Então, mas o conselho que eu te dou é: aproveite um pouco mais. Se você tem amigos, saia com seus amigos. E vai por mim, é muito mais fácil fazer amizade com 16 anos do que com 25, tá bom? O segundo conselho que eu daria para o meu eu passado é: comece a juntar dinheiro o quanto antes. Gente, ser adulto é muito caro. Tudo é muito caro, né? Viver é muito caro. Então, eu lembro ali que eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu já tinha terminado o ensino médio. Eu tive esse privilégio de começar a trabalhar depois do ensino médio. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas se eu começasse a guardar dinheiro naquela época, gente, eu teria conquistado muito mais coisas do que eu tenho hoje, né? Então, eu lembro que eu trabalhava, eu ajudava meu pai um pouquinho em casa, né? Eu ajudava com a internet, eu ganhava um salário mínimo e ajudava pagando a internet. E hoje eu olho pra trás e falo, gente, o que eu fazia com o resto do dinheiro? Eu torrava tudo, né? Era maquiagem, era mercado, era comida, enfim, eu não saía, mas eu consumia muito iFood em casa, né? Assistindo série. Então, eu acho que eu poderia ter feito uma reservinha. Não vou negar, fiz coisas boas também na época que eu morava com meu pai ainda. Eu consegui tirar minha carta, eu paguei ela inteira. Eu comprei um iPad, que era a minha principal ferramenta de estudo ali na fase ali que, que eu estava estudando para o vestibular. Então, eu fiz coisas boas, mas se comparar o dinheiro que eu gastei com coisas boas e o dinheiro que eu gastei à toa, o dinheiro que eu gastei à toa supera as coisas boas. Então eu poderia sim ter começado a investir ou pelo menos guardar, porque hoje eu teria uma reservinha de emergência muito maior do que eu tenho. Então, seja você qualquer idade que você tenha, né? Não sei qual é o meu público-alvo ainda, que eu comecei recentemente. Então, meu conselho é: independente da idade que você tem, comece a guardar dinheiro quanto antes. Seja para uma viagem, seja para uma reserva de emergência, né? Porque não dá para viver sem uma reserva de emergência. Então, esse é o meu segundo conselho. Guarde dinheiro quanto antes. Evite gastar à toa. Gente, eu sou amante da Shein.
né? Todo mês eu gosto de comprar coisas na Shein. Mas eu também tenho a cabeça de que eu tenho que guardar, né? Eu tenho que zelar para o meu futuro, né? Eu não sei qual é o dia de amanhã. Então a gente tem que ter uma rendinha guardada ali, seja o valor que for. Já vai ajudar muito, dependendo da ocasião. Terceira dica de hoje é ouça, né? Ouve. Ouça as pessoas mais velhas, ouça as pessoas que tenham mais experiência que você, né? Seja você adolescente, jovem, assim como eu, ou você que já tem uma certa idade, né? Ou aquelas pessoas que têm mais experiência, porque elas têm muito a agregar, né? Por mais que a gente chame de, o charlatão. Mas, gente, eu vejo mesmo, quando eu era mais adolescente, eu ouvia muito conselho do meu pai, dos meus tios, né? Pra quem não sabe, eu perdi minha mãe muito cedo. Então, quem cuidou de mim foi meu pai, junto com os meus tios. E eles me davam conselhos, eu ficava, ai, cara, eles não me entendem, eles não sabem o que eu sinto, eu vou dar certo, vai dar certo. Enfim, essas coisas, né, que adolescente acha que todo mundo tá contra eles. E eu olho pra trás hoje, eu falo, cara, se eu tivesse ouvido um pouco mais, eu teria tomado menos na cara, entendeu? Eu teria tomado menos tapa na cara durante o processo. Hoje eu já sou casada, moro com meu esposo, mas antes disso, né, eu tive um tempo ali que eu só tomava na cara, gente, tapa na cara assim da vida, daqui, de lá. Mas por quê? Eu não via quem já tinha passado por algo que eu já tinha passado antes, né? Era sobre gastar. Eu me endividei muito com cartão de crédito e eu sempre ouvia, não gaste mais do que você ganha, né? E na minha cabeça era assim, vou dar um exemplo. Se eu ganho R$ 2.000 e eu tinha um limite de dois, na minha cabeça eu ganhava quatro, entendeu? E nisso fui virando uma bola de neve. Isso já encaixa na segunda dica que eu dei. E então, meus tios, meus pais falavam, não gasta dinheiro à toa, guarda dinheiro. Se eu tivesse ouvido eles antes, né? Provavelmente hoje algumas coisas já seriam diferentes. Não só em questão de dinheiro, né? Em questão da vida, sobre o emprego, sobre a pessoa que você anda. Quantas e quantas vezes chegavam em mim e falavam, Aline, essa pessoa que você anda não é boa pra você, né? Essa amizade não tá te fazendo bem. Você não gosta de nada que eu faço, você não gosta de ninguém que eu converso. Era isso, sabe? Bem adolescente mesmo. Então, aí passava o tempo, eu olhava assim, cara, eles tinham razão. Se eu tivesse, sei lá, aberto mão de uma amizade antes, eu não teria me ferrado tanto, sabe? E até hoje, se eu vou entrar num emprego diferente, se eu quero fazer uma escolha diferente, eu sempre vou buscar um conselho de alguém que já viveu aquilo, né? De alguém que tem mais experiência do que eu. Porque, gente, sempre vai ter alguém que passou por aquela situação que a gente está passando, ou que a gente quer, sei lá, quer inovar, quer fazer uma coisa diferente, sempre vai ter alguém que passou por aquilo. Então, ouça as pessoas mais velhas que têm mais experiência e respeite, né? Respeite essas pessoas. Não ache que só porque ela tem uma opinião contrária que você, que ela quer o seu mal. É claro, a gente tem que saber discernir. Tem aquelas pessoas que sempre vai colocar a gente para baixo, que tudo que a gente faz é errado. Enfim, tente discernir quem está te dando um conselho que quer ver você bem, né? Apesar dela estar falando algo que você não queira ouvir, essa pessoa te quer bem. Então você tem que saber diferenciar quem te quer bem e quem tá te falando porque quer te ver mal, quer te ver para baixo, né? Não quer te ver evoluir. Então tem que saber discernir essas coisas. Quarto conselho de hoje é se priorize, se ame mais. Eu sei que parece um pouco clichê, né? Mas a gente tem que saber quais são os nossos limites, a gente tem que cuidar mais da gente, a gente tem que se amar, porque a partir do momento que a gente se ama, que a gente conhece os nossos limites, até onde a gente vai, até que ponto a gente aceita algo, a gente evita passar por muitas situações desnecessárias, né? Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma amizade, né? Então, se ame, coloque os seus limites, né, em tudo, em tudo. E claro, cuide de você, cuide do seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, que é a sua casa, ninguém mais vai fazer isso por você, né? Eu lembro que eu ainda estou nesse processo, eu estou um pouco sobrepeso. Eu estava quase chegando à obesidade grau 1 no ano passado, porque assim, foi um ano bem caótico, eu estava trabalhando horrores, e trabalhava horrores, estudava. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão do meu corpo. Eu comia tudo que eu via pela frente, descontava minha ansiedade, tudo na comida.
E o que aconteceu? Eu engordei mais de 10 quilos. Por mais que não pareça, né? Eu sou aquela famosa falsa magra. Eu engordei mais de 10 quilos em um ano. E esse ano eu estou olhando com um pouco mais de amor para mim mesmo, né? Eu estou nesse processo de emagrecimento. Já consegui perder 4 quilos. Posso compartilhar um pouquinho aqui com vocês o que eu estou fazendo. Tenho ainda aqui, né, um caminho bom para andar, já que eu engordei 10 quilos do meu peso ideal. Então, se eu perdi 4, eu tenho mais 6 para perder. Posso compartilhar um pouquinho com vocês essa trajetória. Mas, voltando ao assunto, eu me deixei muito, sabe? Eu larguei o meu corpo, eu não comia bem. É claro, são rotinas e rotinas. Eu tinha uma rotina super corrida. Tinha dia que eu saía de casa às 7 da manhã e chegava às 9 da noite. Como é que você come bem? Né? Então, eu tentava me organizar ao máximo ali, tentar fazer marmita. Gente, eu odeio comer marmita congelada. Até que eu cheguei no ponto e falei, ou eu faço minhas comidas e congelo e como saudável todos os dias, ou senão eu vou comer porcaria todos os dias, né? Porque era salgado, era lanche e tive que, né? Falar, eu não vou ter comida quentinha todos os dias para me comer, vou ter que congelar e esquentar no micro-ondas se eu quiser comer minimamente saudável. E foi isso que eu comecei a fazer. Hoje eu já tenho uma rotina toda diferente, mas não vem ao caso. O que eu quero passar para vocês é: cuide do corpo de vocês. Vai fazer uma atividade física. Ah, eu não tenho tempo. Eu garanto que pelo menos 20 minutos durante a semana você tem, né? Não precisa ser 20 minutos todo dia. Mas pega um domingo, uma folga do trabalho, sai andar 20 minutinhos na rua. Ah, não tem condições de fazer uma academia. Vai andar, gente. Vai fazer esse sangue circular, né? Vai para um parque, vai ver natureza. Cuide do seu corpo, porque se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai fazer isso por você. E se você não tem uma alimentação boa, se você não faz um exercício físico, como é que você vai ter disposição para fazer o resto das coisas? Ah, eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu sou mole, eu sinto que eu tô sempre cansado. Mas não come uma salada, não come uma comida saudável. Como é que você quer ter disposição se você não recarrega o seu corpo com o mínimo que ele precisa, né? Então, cuide do seu corpo, né, fisicamente e ame você, né, a sua pessoa. Coloque limites, impõe limites em todas as suas relações, seja pessoal, seja no trabalho. Eu lembro que eu trabalhei num lugar bem tóxico no começo, naquela época que eu precisava muito de dinheiro, morava sozinha, estava fazendo faculdade. E eu trabalhei num lugar, gente, eu tinha levado um pão para comer no café da tarde. E o meu chefe no dia, você não lembra, porque eu acho que ele ficou um pouco puto comigo. Tinha uma menina lá no trabalho, eu era atendente. Tinha uma menina no trabalho, gente, às vezes não tinha nenhum cliente, não tinha nada pra fazer. E nós duas ficávamos conversando. E ele não gostava que a gente conversava. Então, né, a gente tentava, tipo assim, não dar muito na cara que a gente estava conversando. Aí eu lembro que, eu não sei o que eu fui contar pra ela, que ele viu eu conversando com ela, ele entrou na cozinha, pegou o meu pão com manteiga que eu tinha levado para tomar café da tarde e jogou no lixo. Eu só olhei pra cara da menina assim, que trabalhava comigo na época, eu falei assim, ele jogou o meu pão fora. Cara, era o meu único lanche da tarde que eu tinha ali, né? Eu ia chegar só de noite em casa. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? O que que eu fiz? No outro dia eu voltei a trabalhar de novo. Eu ia fazer o quê? Eu só tinha aquele emprego, eu precisava pagar aluguel. E já trabalhei ao trava-língua. Já trabalhei em lugares em que a chefe me chamava de louca, perguntou se eu tomava comprimidinhos para a cabeça. E nada contra, né? Tem gente que precisa. Mas eu acho que não é uma coisa que um chefe, né, um líder, chega e conversa com funcionários sobre isso. "Ah, você toma um remédio para a cabeça porque eu acho que você precisa." Foi justamente isso que ela me disse. Então, eu já aguentei muita coisa, porque eu não sabia impor limites. Ah, eu preciso do emprego. Tá, mas até que ponto a gente tem que aturar as coisas por dinheiro, né? Emprego sai de um, entra em outro. Eu sei que não é tão fácil assim. Pelo menos aqui na minha cidade tem bastante oportunidade em comércio e era meu forte antes de eu ser professora. Eu sempre trabalhei como atendente, balconista. Então, eu acho que nem tudo é negociável, sabe? A sua saúde mental não se negocia. Então, se priorize e estude.
né? Estude para que você possa dar limites. Na época, eu não podia sair do emprego porque eu precisava da grana. Então, eu aturava que a moça me chamava de louca, que o outro jogasse meu lanche no lixo. Então, eu tinha que aturar tudo isso. Por quê? Porque eu não tinha onde trabalhar mais. Ou eu trabalhava lá, ou, né, eu ficava sem dinheiro para pagar o aluguel. E voltava para casa do meu pai, né, porque eu morava em outra cidade por conta da faculdade. Então, se você não tem a escolha de sair da onde você está hoje, porque você precisa, coloque uma coisa na sua cabeça. O que é que você precisa fazer para você pôr um ponto final nessa relação tóxica ou nesse trabalho tóxico? Ah, para eu sair daqui, eu preciso fazer o curso que eu consigo um trabalho melhor. Ah, o curso dura o quê? 6 meses? Vai fazer o curso. Ah, você tem que aturar só 6 meses o seu chefe insuportável, entendeu? Você vai ter que aturar só 6 meses. Depois de 6 meses, você vai ter um certificado de alguma coisa, você consegue um emprego melhor, né? Ah, eu não consigo sair hoje, mas eu consigo me planejar para sair daqui a um ano, entendeu? Eu entendo também que a realidade hoje é muito dura. A gente É difícil a gente ter essa liberdade de falar não para relações tóxicas, né? Principalmente quando a gente depende dessa relação, por exemplo, de trabalho. Então, comece a pensar o que é que eu preciso fazer para sair desse ambiente que eu estou, né? Seja de relacionamento tóxico também, né? Pessoal. Ah, eu namoro com um cara que sempre me põe para baixo. O que é que você está fazendo com ele ainda, né? Ah, e a minha família, né? A gente tem famílias boas, tem famílias ruins também. Então, ah, eu não consigo sair da casa dos meus pais agora, mas o que é que eu posso fazer para, sei lá, daqui a um ano eu conseguir? Isso já vem a quinta dica, que é pense no seu futuro, planeje ele, né? Da mesma forma que você precisa planejar para sair de um emprego, que você precisa da grana, você tem que se planejar, né? Que tenha os seus objetivos claros. O que é que você precisa fazer hoje para alcançar o seu objetivo amanhã? Claro, sendo realista, né? Claro que a gente não pode viver no mar de rosas achando que tudo vai dar certo pra gente. Ninguém aqui é Ninguém aqui nasceu herdeiro, vamos ser sinceros. Então a gente não pode acreditar que tudo vai acontecer igualzinho a gente planejou. Então tem o plano A, tem o plano B e tem até o plano C se for necessário, né? Muita gente fala, ah, se você quer que dê certo, não tem o plano B. Foque no plano A. Concordo. Mas e se o plano A não der certo? Vai fazer o quê? Vai ficar de braço cruzado assim, vendo a vida passar? Não, tem o plano A, B e o C se preciso. Então, foque no seu futuro, né? Então, planeje o seu futuro. Aonde eu quero estar daqui a um ano? Aonde eu quero estar daqui 5 anos? É claro que a gente não pode viver no futuro, né? A gente tem que viver o presente. Mas para a gente viver bem o futuro, a gente tem que saber o que fazer no presente para que o que a gente quer no futuro aconteça. Dá para entender, gente? Eu estava um pouco confuso. Então, planeje o futuro. O que é que você precisa fazer hoje para dar certo amanhã? O que que você precisa fazer hoje para estar naquela posição que você sempre quis, né? Para ter a vida que você sempre quis, para você ter a casa dos seus sonhos. Ah, o meu sonho é ter a casa própria, mas você não guarda R$ 1 no final do mês para poder dar de entrada no futuro, gente. Como é que você vai ter o sonho da casa própria? Como é que você vai ter o sonho da casa Como é que você vai conseguir financiar uma casa se você não mantém o seu nome limpo, né? Gente, eu sei que é muito difícil, tem realidades e realidades. Eu já passei muito tempo com o nome sujo também. Hoje eu consegui limpar. Hoje que eu estou numa realidade um pouco diferente de antes. Mas se você tem vontade de financiar um carro, uma casa, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar seu nome. Então isso é pensar no futuro. Bom, para eu fazer isso, para o banco liberar, eu tenho que ir pagando minhas dívidas hoje. Ah, mas eu tô com muita dívida. Vai pagando, uma hora se termina. Entendeu? Você só não pode deixa a vida me levar. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vejo o que eu faço. Não, amanhã já passou, o amanhã passa rápido. De repente já foi 3, 4, 5 anos e você tá no mesmo lugar, né? Você já teve aquela sensação assim, nossa, todo mundo faz, eu fico no mesmo lugar? Então, se você não fizer nada hoje, daqui 5 anos, o tempo vai ter passado igual para você que não fez nada e para a pessoa que fez alguma coisa, né? Então, é igual quem fala, ah, eu tô muito velho para começar a estudar. Meu filho, os anos vão passar, com você estudando ou não. O que que você quer estar fazendo daqui 5 anos, né? Então, pense no seu futuro, seja para um emprego melhor, seja para um estudo, para uma casa, para uma viagem. Não deixe de pensar no futuro achando que a gente tem que só viver o hoje, porque o amanhã chega. O amanhã vai ser o hoje, entendeu? Então, pense no futuro. Então, só recapitulando assim, os 5 conselhos.
Meu Deus, eu até esqueci o primeiro. Mas acho que. Eu não lembro. Eu tô sem nenhuma anotação aqui. Mas acho que o primeiro conselho foi sobre aproveitar a vida, né? Então, aproveite o máximo que você puder com os amigos. Claro, tenha disciplina. Faça suas obrigações. Ah, eu tenho que estudar? Vou estudar. Mas eu posso dar uma cabuladinha no final de semana para comer um lanche com os amigos, né? Distrair a cabeça. Segunda dica é guarde o dinheiro quanto antes. Viver é caro. Para você fazer qualquer coisa hoje é caro. Terceira dica, escute as pessoas mais velhas. Elas têm mais experiência que você, tá bom? Quarta dica, se ame, né? Impõe limites. Quais são os seus limites? Se ame em primeiro lugar, cuide de você. E quinto, né? O último, mas não menos importante, é planeje o seu futuro. Então é isso, são dicas que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu era mais nova, de ter seguido. Até algumas eu ouvi, mas eu ignorei, mas são dicas que eu gostaria muito de levar para a vida se eu fosse mais, se eu pudesse voltar no tempo, né? Mas como eu não posso, eu tento levar para minha vida daqui em diante. Então, se você gostou, se você achou que esse vídeo foi útil, curte aqui, comenta. Qual é uma dica que você daria para uma pessoa mais nova, para uma pessoa mais velha que você? Deixa aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Beijo!